semana foi calma, tranquila. Muito bom. Vamos gravar? Era tudo que eu temia nessa gravação. Todo mundo está com o seu material na mão, alguém está precisando. Nem sei se ainda tem revista reserva aí. Então, se não tiver, vamos começar com a oração. Aí mesmo onde você está, Senhor, desculpe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus Pai, graças a nós te damos nessa manhã. Mas, para essa santa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais do que tu quer para a nossa vida. Toma cada um dos meus irmãos, suas irmãos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão a caminho, Senhor, traz em segurança, em paz, para que tudo corra bem. Seja feito sobre nós, a sua vontade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Deixa eu... Essa é a nossa segunda aula para princípios para o dízimo. Está dando para ler, hein? Tranquilinho? Acho que a letrinha de baixo não vai rolar, né? Glorificando a Deus com a minha renda. E aí o texto básico que os autores colocam é Gênesis 14, do 1 até o 24. Gênesis 14, do 1 até o 24. Como a leitura é um pouquinho grande, eu não vou fazer essa leitura, a gente vai simplesmente acompanhando no decorrer, para a gente entender o que a gente quer achar a partir daí, tudo bem? E outra coisa, fiquem à vontade, na hora que quiser, levanta a mão, pergunta. Se eu não souber, eu aproveito que o pastor está aqui. Aliás, já pode perguntar direto para ele. Tentei, né? Tá bom? Mas fiquem à vontade. Aqui é aula, é para perguntar mesmo, para poder a gente tirar as dúvidas. E quem sabe as dúvidas surgem e a gente vai sanando juntos, tudo bem? Olha que legal. Iremos estudar hoje sobre esse método de arrecadação e verificar que, embora esse sistema tenha sido regulamentado com Moisés, sua prática é anterior a ele, e no Novo Testamento, ele é ampliado, permanecendo válido para todas as épocas. O que acontece? É muito comum a gente ouvir hoje em dia que dízimo não é para hoje. Quem já ouviu essa conversa fiada? Alguém vai dizer, você pode dízimo, não, é coisa da lei. Então vamos tentar, no decorrer dessa aula, verificar que, primeiro, dízimo é anterior à lei. Segundo, que Jesus não aboliu essa prática, muito pelo contrário, e eu não vou nem falar de 2 mil anos de igreja que isso tem sido mantido. Então, quem fala isso normalmente é conversa fiada mesmo, tá? Só conversa boa. Então, o propósito dessa aula é isso: entender que o dízimo veio antes da lei, e mais ainda compreender que Jesus não aboliu o dízimo, não deu nenhuma palavra contra o dízimo, muito pelo contrário, e isso permaneceu no Novo Testamento, permanece até hoje, continua válido, ok? Ok? Gente, olha só, eu sou professor de formação e sou falador de natureza, então se eu estiver me esticando muito, eu sou inimigo do relógio. Bom, primeira coisa, aquele texto de Gênesis 14, de 1 ao 24, aquele que você já leu em casa, ele relata a guerra de 4 reis contra 5, onde os 4 conquistadores levam refém Ló, sobrinho de Abraão. Está dando para ler direitinho aí? Como tudo isso está na revista, tá? Então, o texto ali de Gênesis 14 vai tratar desse assunto, dessa guerra de 4 reis que se levantam e conquistam a Sodoma e levam Ló cativo. Não só Ló, mas muitos, e também todos os bens da cidade. Essa guerra vai dar o contexto daquilo que nós queremos saber aqui. Abraão então recebeu a notícia, convoca os 318 homens que foram ao encontro do seu sobrinho, venceram o rei adversário e libertaram Ló e recuperaram seus bens. O que acontece? Então, Abraão, ao receber a notícia dessa guerra, desse conflito, que Ló é levado a refém, ele junta 318 homens, não faz uma campanha universal, nada disso, ele junta 318 homens e vai à guerra contra esses reis conquistadores. Para quê? Para
salvar o seu sobrinho que estava ali. Tá? E ele vai à guerra. Indo à guerra, ele vence essa guerra com os seus 318 homens, com seus apoiadores. E ele volta, então, trazendo Ló de volta, resgatado junto com todos os seus bens. Esse é o contexto que vai estar ali em Gênesis 14, versículos de 1 a 24. Depois vocês, se não leram, passem a ler em casa por gentileza. O que vai acontecer? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e isso após todo esse contexto que eu falei, da guerra, do conflito e tal. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abraão, e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aí já é Gênesis 14, 18 até o 20. Ao finalzinho desse relato do texto principal. Mas veja bem, quem é Abraão? É uma mais básica ainda, mais jardim de infância, mais historinha. Quem veio primeiro? Moisés ou Abraão? Tem dúvida? Abraão. Isaac, Jacó, José, filho de Jacó, vai ao Egito. O povo então vai para o Egito, 400 anos, Moisés libertador. Olha a diferença de tempo entre Abraão e a lei de Moisés. Então, Abraão não viu a lei de Moisés? Sim ou não? Tem dúvida, gente. Abraão não teve contato com Moisés, não teve contato com a lei, não viu as tábuas da lei. E ainda assim, ele, o que ele vai dizer? Ele teve contato com Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, e de tudo lhe deu dízimo. Isso vem muito antes da lei mosaica. E eu acho que aqui a gente já podia fechar tudo para casa, está resolvido. Isso veio bem antes da lei mosaica. Vamos lá, alguns significados das palavras que nós... Melquisedeque, que é o nome do nosso personagem, significa rei da justiça. Então, se você está aí querendo botar o nome do seu filho, está aí Melquisedeque. Chamar o menino de Melquinho na escola é um nome muito bonito, muito simples, fácil de escrever e de pronunciar, que significa rei da justiça. Salém, aparentemente, é o nome antigo para Jerusalém. Então, se nós seguimos nessa linha, ele era rei de Jerusalém, ou da região onde seria Jerusalém. E se você abrir em Hebreus capítulo 7, vamos lá agora, todo esse capítulo nos faz entender que Melquisedeque é alguém semelhante a Cristo, tá? Por conta da sua genealogia, não se fala dos pais de Melquisedeque, não se fala mais nada onde ele veio, para onde ele vai, só fala que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, o seu nome significa rei da justiça. E quem é o verdadeiro e todo-poderoso rei da justiça? Quem é rei e sacerdote, senão o próprio Cristo? Melquisedeque era rei e sacerdote, Jesus é rei e sacerdote. Aliás, rei, profeta e sacerdote. Mas o livro de Hebreus, no Novo Testamento, não vai nos dar essa... não comparação, mas sim mostrando essa similaridade entre Melquisedeque, a figura de Melquisedeque, e do próprio Jesus Cristo. Fazendo essa comparação já no Novo Testamento para quê? Para que nós entendamos que o dízimo não é algo referente somente ao Antigo Testamento, mas também do Novo. Muito bem, muito rápido. Beleza. É uma ajuda. E aí, lembrando tudo que a gente falou, todo o contexto de Gênesis 14, o que fez Abraão, o que marcou então o encontro de Abraão com Melquisedeque? Pergunta, vai lá, um sinalzinho. Uma pergunta a quem quiser responder. Por favor. O que marcou esse encontro de Abraão com esse sacerdote rei? Sacerdote do Deus vivo e rei de Salém. Qual é? Sim. Ele adorou a Deus a partir do seu dízimo, ofertando a um sacerdote do Deus Altíssimo. E
E lembrando, não havia uma lei escrita dizendo que você tem que dar o dízimo ou a 10ª parte das primícias daquilo que você possui. Não existia essa lei regulamentada, não havia ainda as tábuas da lei. E ainda assim, Abraão o fez. O que vai acontecer mais tarde com as tábuas da lei é simplesmente você regulamentar algo que já era praticado, algo que já era feito. Se você lembrar do relato de Caim e Abel, o que causa a confusão? Eles vão oferecer as primícias a Deus. Só que Abel oferece o melhor, o principal. Caim oferece qualquer coisa. Por isso, o sacrifício de Abel é aceito de Caim não. E aí tem toda a confusão que eu não vou entrar no contexto agora. Mas veja, isso já é praticado desde lá do princípio. Tá? Então, quando algum engraçadinho vier com essa questão, olha, isso é coisa do Antigo Testamento, coisa da lei, nós vamos falar como se a lei fosse algo ruim. Essa parte também é mais interessante. O cara fala isso é da lei, como se a lei fosse o mal. Não. Olha, se é da lei já é legal, que é muito bom, graças a Deus, é da lei do Senhor. Mas isso é anterior. É desculpa de mau pagador. Boa. Não quer pagar e dá um calote. É igual aquela história do cara, poxa, mas você poderia usar o seu dinheiro para ajudar os pobres. Alguém não viu essa conversa piada também? Desde que você dá o dízimo para a igreja, você poderia dar o seu dízimo para ajudar os pobres. E eu já passei por isso e perguntei, tá, então me diz qual é a instituição que você ajuda que eu vou ajudar também. E qual foi a cara? Essa que você pensou aí, porque ele não ajudou ninguém. É muito fácil falar quando é o seu. Mas então, Abraão, ao encontrar Melquisedeque, o que marca esse relato para nós é o fato de ele pegar tudo que ele reconquistou, todo o espólio de guerra, e desse espólio de guerra, dar o dízimo ao sacerdote do Deus vivo. Então, vamos lá, tem uma unidade de 14 e 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Está dando para ler? Beleza. Primeiro, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha, peraí. Abraão foi com 318 soldados. Não tinha um soldado chamado Deus Altíssimo no meio do exército. Não seria o esforço de Abraão que fez com que ele vencesse essa guerra? Não seriam as táticas de guerra, as armas, os soldados? Não! De cara ele está dizendo, olha só, o resultado positivo do seu labor é obra do Deus Altíssimo. E por conta disso, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E esse é o princípio que nós devemos carregar para a nossa vida profissional. Não é o meu esforço no meu labor, não é a minha capacidade intelectual, mas sim o poderoso Deus Altíssimo que me dá tudo. Tudo que nós possuímos, tudo que nós recebemos do labor, do suor do nosso rosto, é dado pelo Deus Altíssimo. Ele que nos dá força para acordar de manhã, levantar, chegar ao nosso trabalho, produzir, e para que possamos receber o nosso sustento. Então, bendito seja o Deus Altíssimo que nos garante o sustento a cada dia. É com esse pensamento, é com essa percepção que nós participamos do dízimo e da oferta do Senhor. Entendendo? Bendito é o Deus Altíssimo que tudo nos dá. Dízimo deve ser oferecido a Deus como expressão de gratidão por tudo quanto o Senhor nos tem dado. Dízimo então deve ser oferecido a Deus como expressão de gratidão por tudo que o Senhor nos tem dado. Bendito seja o Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus Altíssimo. Bendito seja
o Deus Altíssimo. Em todo o tempo, tudo que nós fazemos, em todas as nossas fontes de renda, em tudo, na verdade, bendito seja o Deus Altíssimo. Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá conhecimento, Ele nos capacita. Bendito seja, então, o Deus Altíssimo. Como diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É Ele, o tempo todo o tempo, que nos garante o nosso sustento. Foi Ele que garantiu a vitória de Abraão naquela guerra. É Ele que garante a sua vitória a cada dia. É Ele que te dá o sustento. Ainda que para isso Ele levante homens e mulheres para abençoar a sua vida, que levante empresas, que levante o que for. Mas ainda assim, é Ele que garante o nosso sustento. É Ele que garante o pão nosso de cada dia. E por conta disso, é com gratidão que nós entregamos dízimos e ofertas ao Senhor. Até aí tudo bem? Vamos lá. No tempo de Moisés, o dízimo é incorporado ali para o sustento da tribo de Levi, para que ela se dedicasse ao culto. O que vai acontecer então no tempo de Moisés? Ele institui isso, ele regulamenta isso para o sustento de uma tribo específica. Os membros daquela tribo, a tribo de Levi, não seriam pastores, não seriam agricultores, não seriam soldados, seriam aqueles que serviriam no culto do Senhor. A linhagem sacerdotal, tudo seria tribo de Levi. Nada mais justo, então, que eles fossem sustentados, uma vez que não produziriam nada, não produziriam nada de material, não trabalhariam no campo, com as ovelhas, nada. Somente servir ao Senhor. Eles deveriam então ser sustentados pelo povo. E eles então o dízimo, na verdade eles regulamentam o dízimo para o sustento dessa tribo que trabalharia no culto do Senhor. Entende bem? E aí eu vou ver aquela aspa gigante. O cara que toca aqui, ele não é levita. Ponto. Se tu perguntar para esse cara aqui, eu não sei nem para que lado fica Israel. Não é levita. Levita é o cara separado para trabalhar no templo. Da linhagem de Levi. Pô, eu nem sei, de repente eles têm lá uma linhagem lá antiga e tal, mas não é o caso. Vamos voltar então das aspas. Então, o princípio regulamentador foi esse. Para que sustentasse então a tribo de Levi, para que eles pudessem então se dedicar única e exclusivamente ao trabalho do culto. Tá? Dízimo, aí vem uma questão muito interessante que está lá na página 7 das listas de vocês. Dízimo funcionou como uma espécie de termômetro da vida espiritual do povo. Eita, agora eu virei universal. Agora já era. Você não disse que você vai queimar no fogo do inferno, é isso que está dizendo. Alguém já ouviu alguma coisa bem doida desse nível? Já. Não é isso. Calma que não é isso. Na página 7, é que eu não botei aqui os mesmos subtemas aqui, eu fui seguindo direto. Tá? Então deixa eu voltar. Aqui é um pouquinho diferente. Mas o que ele vai dizer em outras palavras? Veja, quando o povo estava realmente interessado e voltado ao culto do Senhor, e dava realmente a real importância ao culto do Senhor, ele contribuía alegremente para isso. E havia manutenção do templo, havia manutenção para os levitas. Quando o povo se afastava e passava a não dar mais importância ao culto, você reduziria então a manutenção do templo e, junto a isso, o sustento dos levitas que serviam ao templo. Então, isso realmente servia no certo tempo. Falando em outras palavras, olha só, Senhor, eu me importo com a sua obra, Senhor, eu me importo que a sua palavra seja pregada, Senhor, eu me importo com a sua casa, e alegremente eu vou dizimar, alegremente eu vou ofertar. Em contrapartida, Senhor, não estou nem aí na sua obra. Senhor, eu não me importo com a sua casa. Pouco me importa se a sua palavra vai ser pregada ou não. Eu não vou separar dinheiro para dar para a igreja.
Em outras palavras, simplesmente é isso. Então, sim, serve como termômetro da vida espiritual. Não daquele mesmo jeito do pessoal da televisão. A vida espiritual não se resume ao dinheiro, como o pessoal da teologia da prosperidade vai querer dizer para você. Mas a vida espiritual também não exclui o dinheiro, como o pessoal da teologia de missão integral vai querer dizer para vocês. Não. A vida espiritual inclui um todo da sua vida. Tudo. Inclusive vida financeira. Imagina então, se você se importa com algo e você simplesmente larga aquilo. Quem já viu casa abandonada? Região dos lados, está cheio, né? Piscina de água verde, todo mundo ganhou. Dá para dizer que aquele proprietário se importa com aquele bem? Não, está largado. É a mesma coisa. Se eu me importo com tudo que acontece, a igreja que Deus levantou, que através dessa igreja eu fui alcançado pelo Espírito Santo, se eu me importo com aquilo, eu vou estar trabalhando em prol daquilo. E eu vou dedicar parte da minha vida, ou provavelmente toda a minha vida, àquilo. Não só espiritual, mas materialmente também. Esse é o princípio. Beleza? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens, tudo que você possui, e com as primícias da sua renda. E aí vamos nos dedicar um pouquinho à ideia de primícias. Beleza? Primícias, primeiros frutos da colheita. Alguém aqui é fazendeiro, não é? Tudo bem, não é a nossa realidade, é a realidade da época colheita. Ótimo. Mas, o que fica aqui? Os primeiros frutos. E devemos que seriam os primeiros e melhores frutos. Muitas vezes a gente separa o dízimo. Aliás, quando a gente faz as contas em casa, você vai isso aqui, vou pagar a luz, vou pagar a prestação do carro, vou pagar a escola, vou pagar. Não sobrou o do dízimo. Não confessa, não vai para mim. Quando na verdade, assim que nós tivéssemos contato com o nosso sustento, deveríamos primeiro separar primícia, que é mais importante, o que está na nossa lista de prioridade. Essa lista que nós falamos. Olha, conta de luz, escola, mercado, prestação do carro. O que devia estar no topo seria o dízimo do Senhor. As primícias, aquilo que é principal, aquilo que é mais importante na nossa vida. Ok? Então, para nós termos primícias, para a nossa lógica, para a nossa cultura, em primeiro lugar, o que é mais importante? Quando eu recebo, quando eu tenho contato com o meu sustento, a primeira coisa que eu penso é a obra do Senhor ou é a conta de luz? Ou é a prestação do carro? Não, isso não quer dizer que nada disso não seja importante. Tudo é extremamente importante. Só que está na sua primeira linha, a primeira prateleira, o mais importante, as primícias. Lembra, de novo, Caim e Abel? Qual é a questão? Abel separa o melhor para ofertar a Deus. Caim separa qualquer coisa, aquilo que sobrou. Caim separou tudo e acha que isso aqui eu vou dar para Deus. Essa é a questão. Essa é a questão. O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na vida daqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus? O melhor deve então ser ofertado ao Senhor. É a atitude do coração e a vontade de servir o Senhor e com dedicação, dando o melhor tempo, habilidade e fruto do trabalho, meu Pai. Mais que isso, mais que simplesmente eu receber, separar 10% e entregar ao Senhor. Muito mais que isso. Primícias é muito mais que isso. É separar 10% de repente da minha vida
mais ainda, na minha vida, o que é mais importante, que é primário, é o Senhor, é a sua obra, é fazer tudo para a glória de Deus. Por isso os puritanos tinham uma famosa ética do trabalho, que falta tanto no brasileiro. A ideia de que o meu trabalho glorifica ao Senhor, de tudo que eu faço, o labor, se eu sou um padeiro, eu faço tudo para a glória do Senhor. Se eu sou sapateiro, eu faço sapato para a glória do Senhor. Se eu sou faxineiro, eu faço faxina para a glória do Senhor. Porque a primícia da minha vida é a glória do Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus Altíssimo que me concedeu uma casa para fazer faxina. Bendito seja o Deus Altíssimo que me concedeu uma oficina para consertar carros. Bendito seja o Deus Altíssimo. É mais ainda que isso. E é um debate muito legal que a gente tem esses dias. Todo mundo sabe que eu tenho um certo, não é apreço, uma certa admiração pelo mundo muçulmano, não pelo Islã. Porque o mundo muçulmano não se moderniza, o que faz muito bem. O muçulmano tem um filho e ele não pensa em primeiro lugar que o filho dele vai ser médico. Não pensa em primeiro lugar que o filho dele vai ser advogado. Não pensa em primeiro lugar que o filho dele vai ser qualquer coisa. Em primeiro lugar, ele pensa que o filho dele vai ser bom muçulmano. E essa é a nossa postura quando nós temos filhos. Quando perguntam nós, o que você quer do seu filho? A primeira coisa que você vai falar, quero que seja médico. Quero que seja advogado. A premissa tem a ver com esse mundo. Quando a premissa, inclusive, da nossa vida familiar deve ser servir ao Deus Altíssimo. Então, em primeiro lugar, meu filho deve ser servo do Senhor. É para isso que ele está sendo dedicado. Se ele vai ser servo do Senhor médico, se ele vai ser servo do Senhor advogado, é uma questão secundária. Mas a premissa é: bendito seja o Deus Altíssimo que me deu filhos. Bendito seja o Deus Altíssimo que me deu um marido, me deu esposa. Bendito seja o Deus Altíssimo em todo o tempo todo. Isso é premissas. Opa, bora passando. Mateus 23, nós temos aqui o Senhor Jesus falando. E o que ele vai dizer? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, o que dai dízimo do hortelã, do erro, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devereis, porém, fazer essas coisas e deixar as outras. Ele está dizendo assim: vocês são hipócritas. Vocês dão dízimo do hortelã, do coelho, tudo que aparece nas suas mãos. Vocês também deveriam prestar atenção na misericórdia, na fé. Deveriam, então, fazer essas coisas e abandonar o dízimo, isso que ele está dizendo? É isso? Não. Quer dizer, vocês têm que olhar para a fé, misericórdia e tudo mais, sem abandonar, sem omitir o dízimo. Ele nunca, em momento algum, diz: pare de dar dízimo. Pare com as primícias. Não. Mas parem de ser hipócritas, que é muito diferente. Vocês deveriam fazer tudo isso sem omitir o dízimo. É isso que Jesus disse. E tem gente que usa esse texto aqui para dizer: olha, não é para dar dízimo. Isso é coisa do Antigo Testamento. Não, Jesus não está dizendo para. Está dizendo continua. Mas observar a misericórdia, a fé, deixar de ser hipócritas. Beleza? Gente, ninguém faz nenhuma perguntinha no meio caminho, não? Cara, eu costumo dizer isso desde a escola, tá? Se ninguém tem dúvida nenhuma, se ninguém se arrisca a falar, ou não entendeu nada, ou entendeu tudo. Ó, provoquei, vai lá. Pode falar. É que às vezes eu me perco. Eu queria saber eu fico perdida aqui. Ah, sim, perdão. O que eu fiz? Eu, em vez de colocar os tópicos, eu fui fazendo uma pancada só. Tá bom? Então, na revista, vai estar ali no item número 5. Isso que a gente está falando agora. E na minha aqui, a página 5, se não me engano, é de vocês é 7. Aí no item 5 está falando de número 8. Aqui a numeração é um pouquinho diferente. Tá? Por quê? Qual é a ideia aqui? É de novo quebrar aquele
cara que vai chegar para você e vai dizer, olha só, diz uma coisa do Antigo Testamento. Não, Jesus está lá no Novo Testamento, olha, é o próprio Jesus. Não é Mateus, não é Pedro, é Jesus falando, olha só, o problema de vocês não é dar o dízimo, o problema de vocês é ser hipócrita. A questão não é isso. Não negligencie o dízimo, só deixe de ser hipócrita. Beleza? Então vamos lá. E aí isso quebra também um outro argumento, que é aquela questão que o pastor não escute, mas todo mundo já escutou essa frase. Você vai dar dinheiro para o pastor para andar de carro novo, para ter casa na praia? Quem que ouviu essa conversa fiada? Tudo bem? Isso é famoso. Veja, mas veja bem, se você pensar bem, no Antigo Testamento também está cheio de passagens falando de sacerdotes, de filhos de sacerdotes que usavam muito mal o dízimo. E nem por isso ele foi banido. O fato de haver hipócritas não faz a diferença aqui. O fato é levar o empregado. Se o cara é hipócrita, aí ele vai pagar o preço. Mas isso não faz diferença. Mas também é um argumento do pessoal que é contra. Tá? E aqui mais uma passagem do Novo Testamento, e essa eu acho muito interessante, e agora está passando de novo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? Então está dizendo, olha só, aqueles que prestam serviço no templo se alimentam do templo, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Nossa, ele está fazendo uma comparação daqueles que servem. Quem serve no templo? Quem servia no templo de Jerusalém? Os levitas. Aqueles levitas de verdade serviam o templo. Você não sabe que aquele que serve no templo vive do templo, o que serve no altar, do altar tira o seu sustento. E da onde vinha então esse sustento dos levitas? O dízimo, das ofertas, beleza? E ele está fazendo uma lógica de comparação aqui, olha só. Ele diz isso, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está muito clara a comparação. A ele é a mesma coisa. Então não é mais nem só para os levitas, é para aqueles que se dedicam à pregação do Evangelho. Ele faz a clara comparação. Vocês sabem que os levitas vivem a partir de dízimos e ofertas, correto? Da mesma forma que o Senhor disse que é lícito aos que pregam viver da pregação, aos que pregam o Evangelho viver do Evangelho. E olha, é muito interessante que em 2000 anos ninguém levantou dúvida sobre isso, vai acontecer isso agora. Essa geração é muito doida. Parece cada loucura aqui que... Mas que é engraçado, é. Então, beleza, então, eu já passei aqui Jesus falando e Paulo falando também. Na revista de vocês vai ter algumas outras referências. Eu separei duas porque senão seriam muitas referências, beleza? Então, olha só, já chegamos até esse ponto, mostrando que isso veio antes de Moisés. E se você pegar Caim e Abel, então veio muito antes. Vamos ficar aqui no Abraão. E mostrando que no Novo Testamento isso não foi abolido. E mais ainda, no Novo Testamento, a partir da fala de Paulo, isso não se restringe a uma tribo específica, Levi. Não, mas aqueles que vivem de pregar o Evangelho. Aqueles que se dedicam a pregar o Evangelho. Ok? Então, todo esse argumento que dizem que é uma coisa da lei, está sendo jogado fora. Está sendo jogado por terra nesse momento. Então, se alguém chegar em algum momento para você com essa ladainha, você já tem os instrumentos na sua mão para dizer não é assim que funciona. Se você não tem que fazer, que não o faça. O problema é dessa pessoa. Você é servo do Senhor, servo do Senhor. Você vai seguir os preceitos do Senhor. Amém? Oi?
princípio que a gente estava falando, dentro do termômetro espiritual, como é que funciona a obra missionária. Nós aqui da igreja ajudamos alguns missionários. Porque nós percebemos a necessidade da obra de Cristo, aqueles homens e mulheres vão pregar. Nós temos zelo por aquilo, nós colocamos aquilo como primícia do nosso coração e vamos abençoar aquelas vidas. Segue. Veja, essa igreja, o reverendo governante vai dizer isso muitas vezes. Avivamento, quando é avivamento, de verdade, ele sempre vai desenvolver em missões. E como se desenvolve em missões? Primícias. Alguns vão dizer, olha, Senhor, eu quero te servir enquanto missionário. Outros vão dizer, Senhor, eu vou sustentar essas pessoas. É o mesmo princípio para a igreja como um todo. Aliás, a gente tem que parar de confundir a igreja com prédio, com essa administração e tal. Na verdade, tudo isso é a igreja. Ok? Mais alguma pergunta? Aproveita que o pastor está aí. Eu nunca consigo, eu sempre tento, já todas as aulas você tenta, mas ninguém pergunta. Não, o pior é quando ele pergunta, aí tá. Dizimar é uma prática mais antiga que a lei mosaica. Antes de existir qualquer regulamentação, Abraão amou a Deus como o melhor que havia recebido. Esse é o mesmo que ele vai perguntar, né? A gente já até ampliou um pouquinho mais essa ideia. Tá? Mas Abraão, como pai da fé, inclusive dos judeus de nós, Paulo também vai chamar ele de pai da fé, nosso pai da fé, muito antes de Moisés, mas muito antes mesmo, diante do sacerdote do Deus vivo, ele jogou de tudo aquilo que ele conquistou. Então, quem sou eu? Pobre barbudinho do século XXI vai dizer, não, isso aí é besteira. Negativo. Negativo. Faça a prova do Senhor. Ok? Lembrando que premissa não é só dinheiro. É muito mais. Não exclua o dinheiro da sua vida espiritual. Nem resuma sua vida espiritual a dinheiro. Mas tenha tudo como um todo. Apesar da redundância. Amém? E mais importante, essa prática não foi anulada no Novo Testamento. Antes foi confirmada e ampliada. Por exemplo, que a Raquel dá, os missionários hoje. Né? Não é só mais uma tribo que nasce separada para aquilo, para viver disso. Mas todo aquele que o próprio Deus levanta para servir a sua casa e toda a obra levantada para a glória do Senhor. Isso é dedicação à obra do Senhor. Isso é termômetro de vida espiritual num certo ponto? Sim. 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 Você não negligencia aquilo que você ama. Se você ama a obra do seu Senhor, você se dedica a ela com tudo e com as primícias de tudo. Amém? Ele não é. Você quer uma coisa? Tudo vem de Deus, 90% fica comigo, 10% eu devolvo. E tem gente grande que não consegue entender. Uma criança consegue entender isso. Isso é um comercial muito antigo. É que eu sou muito antigo, eu lembro. Ele estava na revista também, eu puxei. Então tudo vem de Deus. 90% fica comigo, só 10% eu devolvo. E tem gente grande que não compreende isso. E aí eu vou levantar mais uma questão com vocês agora. O que nós, gente grande, estamos fazendo para que a próxima geração tenha essa compreensão? Que Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, que a obra de Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando a obra de Deus está em primeiro lugar na nossa vida, o dízimo não é sacrifício nenhum. Ofertar não é sacrifício algum. Porque a obra de Deus é em primeiro lugar, é a primícia da minha vida, é a coisa mais importante, aquilo que eu penso em primeiro lugar. E o que nós estamos fazendo, então, para a próxima geração compreender isso da mesma forma, ou até de uma forma melhor do que nós? Para que verdadeiramente haja um avivamento, é preciso que a obra de Deus, não só Jesus, a obra de Deus seja em primeiro lugar, esteja em primeiro lugar na vida do povo de Deus. E quando a obra de Deus está em primeiro lugar, ofertar não é sacrifício, pregar não é sacrifício, anunciar não é sacrifício, falar de Deus não é sacrifício. É prazer.
Vamos pensar nisso? De novo com a imagem do menininho. Olha ele olhando para você e dizendo isso. Olha, tudo vem de Deus. 90% fica comigo, 10% do meu povo. E tem gente grande que não entende. Amém? Perguntas de tá. Uma pergunta que eu já ouvi e confesso que não tem resposta fácil. Não lembro quem, não lembro quando. Eu devo dar o dízimo no bruto ou no líquido? O que é o bruto e o que é o líquido? Bruto é aquilo que você recebe sem tirar os impostos. INSS, imposto de renda, isso tudo é imposto. Bom, naquela época o imposto não era uma fonte. Então, naquela época, ele tirava o bruto. Veja, lembra de novo, o que ele fazia? Separar. Vamos fazer a lista. Olha, o Senhor, César, a comida. Então, nessa época de Antigo, até a própria época de Cristo, até muito pouco tempo atrás, imposto você pegava o salário e você ia lá pagar. Hoje em dia, a modernidade desse Estado sendo vergonha já tira do teu bolso antes de chegar. Mas veja bem, olha só, o Estado brasileiro tira mais de 25% da sua renda para não tirar nada. E tem gente pedindo mais Estado para ele. Então, não é uma resposta fácil, eu não cravaria uma resposta. Essa é uma pergunta que eu acho legítima das pessoas, do líquido ou do bruto. Mas o que vem na sua mão é o que você tem para o seu sustento, eu arriscaria dizer no líquido. Mas não é uma resposta fechada nem fácil. Aí eu vou fazer a pergunta para o meu pastor. Deixa claro. Vamos terminar então. Alguma pergunta mais séria? Uma pergunta, qualquer uma, não existe pergunta ruim, não existe pergunta boba, e também não existe resposta fácil. Fiquem à vontade, dou uma, dou duas, dou três. Vamos ficar de pé, por favor? Vamos então para o nosso pequeno intervalinho, vamos orar para terminar. Senhor nosso Deus, graças a nós te damos, Senhor, pelos momentos que passamos aqui nessa manhã. Senhor, que a nossa fé seja fortalecida por tudo aquilo que ouvimos, lemos e falamos nessa manhã. Tu é a honra, tu é a glória, tu é a majestade. A ti pertence toda a terra. Tu és o Senhor do ouro, da prata, e não precisa de nada. Porém, Senhor, tu me dá a honra de participar da sua obra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então.